Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 34 de Ciências. Na nossa aula de hoje, nós veremos as primeiras máquinas. Os objetivos da nossa aula de hoje são conhecer as principais ideias sobre as máquinas e a evolução também delas. Vamos identificar o funcionamento das máquinas, convertendo a força do trabalho e o seu aprimoramento ao longo do tempo. E só recapitulando um pouquinho a nossa aula anterior, que nós vimos sobre a água e também as suas substâncias que existem no nosso planeta. Na aula de hoje, nós veremos sobre as primeiras descobertas da história sobre as máquinas. Então, para a gente conversar um pouquinho, as máquinas, elas estão em todas as esferas do nosso cotidiano. Seja ao abrir um zíper, andar de carro, de bicicleta ou até mesmo navegando na internet e aí na sua casa. Tudo isso que eu falei agora são máquinas e estão presentes na sociedade para facilitar a vida humana. E a primeira grande invenção da humanidade, vocês sabem qual foi? A maior invenção da humanidade, o assunto é bem controverso, mas uma coisa é certa, a roda ela é uma das mais espetaculares invenções criadas pelo homem. A partir dela surgiram diversas outras invenções. E falando em energia, em máquina, a energia elétrica ela tem origem no movimento de rodas. A roda é a parte essencial da máquina, que realiza atividades mais exaustivas, como um guindaste, o avião que pousa sobre as rodas, E o automóvel, todos eles são meios de transportes. E os meios de comunicação também, a indústria no geral, utiliza a energia. E nas primeiras soluções da humanidade, lá no ano de 8.000 a 5.000 anos antes de Cristo, o homem ele inventou o arado. Os processos de função de ferramentas, como as joias, a fundição, o calendário solar, tudo foi com base no princípio da roda. E esse meio ele foi auxiliado no transporte humano e aparece pela primeira vez na história a roda como uma máquina que revolucionou a vida humana. Então ali nós temos a imagem de um arado, um dos primeiros arados criado para facilitar a vida humana. O trabalho, justamente. Só conceituando um pouquinho a máquina, Qual que é o conceito dela? A máquina ela é um dispositivo que ele utiliza a energia e o trabalho para atingir um objetivo determinado. Esse é o conceito de máquina. E quem será que criou a primeira ideia de máquina, de uma máquina que funcionou? Então eu vou contar para vocês que a primeira ideia é de uma máquina simples. E ela foi criada pelo filósofo grego Arquimedes, lá no século 3 a.C. Ele estudou a máquina como uma alavanca, a polia e o parafuso. Essas foram as 3 invenções dele. Entre as invenções, a alavanca, ela funciona da seguinte forma. Ela é uma barra que ela pode girar em torno de um ponto de apoio. Por exemplo, aqui na imagem nós temos, quando você usa um pedaço de madeira para deslocar uma pedra para outro lugar. Nós vamos ter a pedra, um pedaço de madeira e o ponto de apoio que vai servir para retirar aquela pedra de lugar. Essa foi uma das invenções do Arquimedes.
Outra que revolucionou bastante, ele é uma façanha realizada por Arquimedes, é a utilização de um sistema de roldanas, que servia para deslocar grandes massas em 1 minuto sem muito esforço. Conta a história também que, para mostrar a eficiência desse dispositivo da roldana, um navio de frota real ele foi retirado da água e colocado na areia da praia por vários soldados. Arquimedes ele então convida o rei Heron para puxar a corda de um sistema de roldanas acopladas ao navio. E o rei, sem muito esforço, ele conseguiu. Aí nós já testamos que a roldana foi eficaz. E a terceira invenção de Arquimedes foi o parafuso de Arquimedes, ou também bomba de parafuso. Ela é uma máquina que ela é utilizada para transferir os líquidos de um local mais baixo até um ponto mais elevado. E esse tipo de parafuso, ele é capaz de bombear com eficiência a água, lama do esgoto e até mesmo partículas sólidas como os grãos. Também sobre o parafuso, a história vai dizer que o rei Heron, ele encomendou de Arquimedes e pediu para projetar um grande navio de guerra naval. E devido ao tamanho, ocorria muitos vazamentos através daquele casco desse navio. Então, o parafuso de Arquimedes foi supostamente desenvolvido a fim de remover aquela água que está dentro do navio. Mais tarde, os outros filósofos gregos, eles foram aprimorando e também descobrindo as novas técnicas de máquinas. Porém, o conhecimento grego, ele se limitava às máquinas simples, que operavam através do balanço de força, sem incluir a dinâmica, comparações entre a força e a distância, ou até mesmo o conceito do trabalho. E nessa aula nós vimos um pouquinho mais sobre a ideia das primeiras máquinas. Agora, para nós fixarmos essa nossa aula, nós vamos para a nossa atividade. Pegue seu lápis, borracha e vem comigo. Até a próxima, pessoal!